Boa noite. Morreu Winnie Mandela, antiga esposa de Nelson Mandela. Uma notícia para acompanhar ainda neste jornal. Por ora, o Presidente da República iniciou hoje uma visita de trabalho de 3 dias à província de Gaza. Filipe Nyusi disse no distrito de Limpopo que a construção do aeroporto em Gaza vai arrancar este ano e avançou ainda que o projeto de exploração de areias pesadas de Chibuto vai dinamizar o desenvolvimento daquela província. Limpopo faz parte dos mais recentes distritos da província de Gaza, aprovados na nova divisão administrativa pela Assembleia da República em 2016. É aqui onde o Presidente da República iniciou esta segunda-feira a visita de trabalho de 3 dias para se inteirar da implementação do seu plano quinquenal. Depois da recepção pelos membros do governo local, Filipe Nyusi orientou um comício popular na localidade de Licilo, onde reconheceu os desafios que o novo distrito tem, a começar pela corrente elétrica, que, em pleno momento do comício, registrou cortes. A primeira coisa ficou claro, que a energia para o Licilo é fraca, não chega. É por isso que apagou aqui, ficou claro. E se nós não viéssemos aqui, não íamos saber. Íamos dizer que já tem energia lá, já tem energia. Chegamos agora, vimos que afinal a energia dele... O chefe de Estado falou ainda do projeto do aeroporto a ser construído em Xongweni, tendo garantido que as obras vão iniciar ainda este ano. O aeroporto vai acontecer, como já disse outra vez, já vieram aqui os técnicos, fizeram as medições, testaram o teste, o solo, já foi lançado o concurso lá na China, a empresa que vai ganhar e a promessa deles ainda dentro deste ano para começar a construção do aeroporto. Já há dinheiro, já foi doado, foi assinado, não é coisa para duvidar já. Outro megaprojeto que, segundo o presidente, terá impacto na província de Gaza é a exploração de areias pesadas no distrito de Chibuto. Muitos nossos irmãos vão ter emprego ali, já começaram a ter, e a informação que tenho, eles estão a trabalhar no sentido de construir uma linha férrea que sai mesmo ali do Chibuto até Chokwe. Há de ser mais outra atividade, portanto, Gaza por si só, devagar, tem que ir para frente. No âmbito de reassentamento já fizeram muitas casas. Os nossos irmãos que ficavam naquela parte foram tirados para ficar no outro sítio. Disseram-me também que estão a construir um grande supermercado. O que significa já não há de ser necessário os nossos irmãos de Chibuto ir para Xaixai, ir para Manhissa, onde ter supermercado mesmo aí. E falaram-me que em Chibuto está a nascer um grande hotel, o que significa devagar vamos andando daquilo que nós prometemos que vamos mobilizar e continuaremos a fazer. O Presidente da República terminou este discurso anunciando aquilo que vão ser as linhas de atuação no dia de amanhã no distrito de Chibuto e também Manjacase. Vai falar da paz, mas também da produção agrícola. Hélder Matuassa e Ricardo Machava, STV. O Ministro do Interior diz que a polícia está a seguir pistas no caso de rapto de Ericino de Salema e diz ainda que a vítima também está a colaborar. Basílio Monteiro, que integra a delegação presidencial, neste caso na visita à província de Gaza, comentou ainda os casos de baleamento de Jaime Macuan e do assassinato de Gili Sistak e disse que estão ainda em investigação. Já há alguma informação sobre Senti sinais que a polícia está a perseguir algumas pistas. Ainda é cedo para avançar com dados concretos, mas deram-me conta de que estão a seguir algumas pistas. E, felizmente, o próprio Ercílio está a dar sinais de colaboração. Senhor Ministro, queria saber também, em relação a outro caso que aconteceu há 2 anos com o professor Jaime Macuan, também não foi esclarecido ainda? O volume de casos que aconteceram com esta tipicidade ainda não tem autores concretos, mas
o facto é que não deixaram de ser investigados. Já me tinha referido certa vez que tínhamos encontrado 2 autores, por exemplo, do professor Sistac. Com o decorrer do tempo, as pistas vão se afunilando. A colaboração internacional é verdade que continua, mas a nossa aposta é continuar a investigar para encontrar os autores. Sr. Ministro, as câmaras de vigilância já funcionam na cidade de Maputo e Matão? Aquele projeto complexo ainda está numa fase de acabamento, ainda não foi entregue, ainda não está perfeitamente funcional. O programa Pontos de Vista desta semana foi atípico. O seu comentador raptado e torturado na semana passada interveio a partir da cama do hospital e a sua cadeira manteve-se vazia. Tomás Vieira Mário alertou ao Estado para investigar e levar à barra do tribunal os autores do crime, sob pena da imagem do país se degradar ainda mais no plano nacional e internacional. Por esta via, informar que estou a recuperar e agradecer também o apoio de todos e de todas por esses dias. Tenho fé que, com a ajuda de Deus, rapidamente eu voltarei a estar recomposto. Este é um momento que é aquilo que todos sabem, entretanto, cá estamos recuperando e agradecemos de fundo do coração a todas e a todos que têm se preocupado com o nosso estado de saúde e que têm, de uma ou de outra forma, nos concedido apoio. Temos fé que juntos somos mais fortes. Obrigado. Foi desta forma que Ericino Salema se fez presente no programa Pontos de Vista, depois de ter sido alvo de um rapto e tortura por homens até aqui desconhecidos. E a sua cadeira manteve-se vazia no estúdio durante o programa. É uma questão da nação moçambicana em causa, porque... E Tomás Vieira Mário iniciou suas intervenções de forma incisiva. Certamente, Moçambique não é isto. Certamente, não é este o caminho que Moçambique quer. E certamente não vai ser por este caminho que este país vai progredir. O jornalista também pede resultados às instituições que estão a investigar este crime. Há aqui um apelo veemente para que, finalmente, as instituições de pesquisa, de investigação, tragam a público, tão depressa quanto possível, a verdade destes factos, para que se elimine as especulações, algumas até muito insidiosas, que quase que dão culpa às vítimas. Analisou ainda os pronunciamentos da Presidente da Assembleia da República e do Primeiro-Ministro em torno do caso. Não restam dúvidas que a ação de quem investiga e que deve encontrar os culpados e os levar a tribunal, essa é que vai dar conteúdo substantivo à posição política dos nossos dirigentes. A função primeira do Estado moderno, função número 1, garantir a segurança dos cidadãos. Primeira função do Estado, não há outra antes dessa. Aos deputados da Assembleia da República, Tomás Vieira Mário espera um papel determinante, tal como fizeram ao quando do desfalque do extinto Banco Comercial de Moçambique. Esperamos que o Parlamento se pronuncie de forma veemente para que mostre que, de facto, estão em casa alicerces da democracia moçambicana que estão a ser atacados, e não apenas pessoas individuais como tais, ainda que o ataque à vida também seja condenável. Por outro lado, receia que os ataques a jornalistas e fazedores de opinião instalem um clima de medo na sociedade moçambicana. As pessoas sentem-se intimidadas. Se hoje em dia é o jornalista ou o comentador a quem se impõe silêncio e ele, a partir dali, fica a vigiar-se, chama-se isso autocensura, amanhã vai ser qualquer um de nós num café que, para falar, terá que olhar à volta para ver se fala ou não fala no café. Depois do café, em sua própria casa, há de olhar para os lados para ver se fala ou não fala. Chama-se isso Estado policial. E sempre que houver contradições, estas se resolvam dialogando. Penso que é esta a missão, no fim do dia, que nos transmite o presidente Filipe Nyusi, quando coloca a vida dele em risco, indo até o mato da Gorongosa para falar com o Takama.
a ideia de que este país é um país de diálogo, não é um país de violência. Tomás Vieira Mário terminou apelando que crimes como estes contam muito para relatórios internacionais que podem ter impacto na economia e na forma como os parceiros internacionais lidam com Moçambique. Esses ataques são ataques a institutos, a pilares fundamentais do regime democrático moçambicano. Nessa medida, são crimes com um valor político singular e, por isso mesmo, devem preocupar de forma particular o nosso Estado, porque contribuem para a imagem boa ou má do nosso Estado, dentro do país primeiro e também fora. E esse impacto não é só ao nível do discurso dos relatórios, é o impacto mesmo econômico, porque esses factos, repito, são contidos nos relatórios de análise contextual do país por parte dos nossos parceiros. E eles vão nos fazer o rating, incluindo essas questões de direitos humanos. E a partir daí decidem o montante e as condições com que conosco se relacionam como cooperantes de Moçambique. Então, é de esperar que quem quer que seja que investigue todo o nosso Estado tenha a dimensão que eu estou aqui a mencionar. Moçambique irá fornecer em breve 10 megawatts de energia ao vizinho Malawi em resultado de um acordo entre os dois países. Para a efetivação desse objetivo, aquele país terá que desembolsar $300 mil para a montagem do equipamento. A informação foi tornada pública esta segunda-feira, depois do encontro havido entre os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países. Moçambique predispõe-se a fornecer energia e o Malawi terá de comparticipar em $300 mil para a montagem de equipamentos necessários. Além deste projeto, Moçambique espera nos próximos tempos produzir energia através de carvão mineral de Tete, um projeto que envolve, além do Malawi, a Zâmbia. Existe de imediato a disponibilidade de 10 megawatts de energia que pode ser transmitida já para o Malawi a partir de Mandimba. Portanto, as duas companhias de eletricidade estão a trabalhar para viabilizar este projeto o mais rápido possível e tudo indica que no decurso deste ano vamos concluir este projeto. Olhamos também sobre outras fontes de geração de energia, desde a possibilidade de uso do carvão do Tete. Mais uma vez, as empresas estão a trabalhar para viabilizar este projeto, que será um projeto de médio prazo. Na reunião bilateral, o Malawi mostrou vontade de melhorar a parceria na área de transportes e comunicações, uma vez que aquele país não tem acesso ao mar. One of the issues that we have discussed is um dos assuntos que discutimos no transporte é o nível do continente africano, especialmente na SADC. Nós estamos a promover a integração regional e uma das áreas desse objetivo é o transporte. Moçambique e Malawi são separados por uma vasta fronteira e nós temos de nos comunicar usando o transporte ferroviário, rodoviário e outros meios disponíveis na região. Ainda nesta segunda-feira, a delegação malauiana visitou o porto de Maputo e a central térmica a gás na cidade de Maputo. E a central termoelétrica combinada a gás natural de Maputo já está a funcionar a título experimental e só em agosto funcionará em pleno. O empreendimento foi hoje visitado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Malawi, que manifestou interesse do seu país comprar energia da eletricidade de Moçambique. A nova central termoelétrica de ciclo combinado a gás, agora em fase experimental, localiza-se na antiga Sonef, no bairro Luís Cabral, e alimentada com gás nacional produzido em Panda e Temane, e quando estiver em funcionamento pleno, facto que se espera que ocorra em agosto, poderá produzir 106 megawatts de energia. É uma localização extremamente estratégica, porque a energia vai fluir por aqui, digamos, vai para a subestação da Matola, a subestação do Infulene, e vai alimentar, digamos, os grandes centros consumidores, a Baixa da cidade, a Matola, Maputo, e ela vai, digamos, contribuir cerca de 25% da energia que é consumida na região sul do país. O ministro malauiano dos Negócios Estrangeiros visitou esta segunda-feira o empreendimento. Emmanuel Fabiano, para além de manifestar o interesse do seu país em adquirir a energia da eletricidade de Moçambique,
Moçambique mostrou-se impressionado com o investimento. This is excellent work being done, and in terms of both the quality of the work as well as the ratio of the investment versus the power that is going to be produced from this power plant. Because normally if you spend a lot of money and you get very little power, then you are not being efficient. Esta central termoelétrica custou cerca de 180 milhões de dólares, financiados pela cooperação japonesa em 90% e pela eletricidade de Moçambique. A bancada da Frelimo na Assembleia Municipal da Beira acusa a edilidade de ter desviado 9 milhões de meticais. A bancada dos camaradas está ainda indignada pelo uso de drone em plena sessão. A bancada do partido Frelimo, ao nível da Assembleia Municipal da Beira, convocou a imprensa um dia depois da última sessão, que decorreu na semana finda, e que tinha como objetivo analisar a conta-gerência de 2017 para denunciar um suposto desvio de cerca de 9 milhões e meio de meticais em agosto do ano passado, para alegadamente adquirir 2 caminhões porta-contentores que depois foram desviados para o município de Quilimane. Nós interrogamos por que transferir os 2 caminhões de contentores para Quilimane, sabendo que aqui temos déficit da frota. O Conselho Municipal da Beira diz que não se trata de desvio de fundos, mas sim de dinheiro do Prodem, Teve Simango. Disse ainda que há uma geminagem entre os municípios da Beira e de Quilimane e houve um acordo para o Conselho Municipal da Beira lançar o concurso para aquisição dos caminhões em causa e mais 12 contentores. Portanto, não são valores orçados para conta do município, são valores do projeto do município de Quilimane, exclusivamente do município de Quilimane. O que o Conselho Municipal da Beira fez foi tratar do procurement. A Frelimo queixou-se, por outro lado, do uso de drone na última sessão sem prévia autorização da Assembleia e no momento em que este partido intervia, um ato gravado por uma câmara amadora pela Frelimo. Os que estiveram lá não entenderam porque aquele drone estava a fazer barulho. Estava a fazer barulho, sobrevoou a sala e não sabem porquê. Bom, o drone é uma tecnologia profissionalizada, é uma tecnologia avançada, permite ter-nos uma fotografia com mais qualidade, com mais nitidez necessária. É uma inovação. Então, criaram condições para que as pessoas compreendam como é que nasceu aquele edifício da Assembleia. Quais são os primeiros membros que participaram nos vários debates da Assembleia? 2 dos 10 novos autocarros dos transportes municipais da Beira envolveram-se em acidentes devido ao excesso de velocidade. Os motoristas dos 2 autocarros encontram-se sob cuidados médicos e estão fora de perigo. 2 dos 10 novos autocarros dos transportes municipais da Beira, entregues pelo Governo em dezembro passado, no âmbito da descentralização dos transportes públicos urbanos, envolveram-se em acidentes graves resultantes da falta de condução defensiva, mormento e excesso de velocidade. O primeiro aconteceu em Mutua, em que o nosso autocarro foi embater-se contra um caminhão plataforma e deu nos danos que deu, e seguramente que o computador sofreu, parte do motor sofreu. O segundo deu-se na Rua 2, logo a seguir do semáforo do Cinema Vitória, portanto a 100 metros depois a seguir ao semáforo. Significa que o motorista tinha tempo suficiente logo a seguir o semáforo evitar um acidente a 100 metros. O resultado também são danos graves nos autocarros. Neste momento, o Conselho Municipal da Beira diz que está a trabalhar no sentido de importar para-brisas e a sensibilizar os motoristas para conduzirem com prudência, tendo em conta que transportam vidas humanas. Estamos a tentar disciplinar os motoristas para que respeitem as regras básicas de condução, usem a condução defensiva e que protejam vidas humanas. A nossa sorte é que nos 2 acidentes envolvidos não houve vítimas humanas, mas os motoristas sofreram e estão todos sob cuidados controlados. A bancada da Frelimo diz que o governo deve melhorar a gestão de medicamentos e dos serviços de saúde. A bancada maioritária diz que está a receber reclamações de cidadãos sobre a qualidade dos cuidados prestados nos hospitais públicos.
A bancada parlamentar da Frelimo chamou esta segunda-feira a imprensa para fazer o balanço da semana passada, cujas sessões foram marcadas pelas informações do Governo à Assembleia da República. Apesar de considerar que o Executivo esclareceu as preocupações dos deputados, a Frelimo defende que o setor da saúde deve melhorar a gestão dos medicamentos. Deve, em nosso entender, o Governo providenciar cada vez mais medicamentos e outros meios, tanto humanos como materiais, para os nossos hospitais. Como parlamentares, o que nós queremos é que a nossa população seja todos os dias nos nossos hospitais bem servida. Há reclamações que nos chegam dos cidadãos e, como deputados da Frelimo, nós estamos preocupados com esta situação e achamos que o Governo deve de tudo fazer para que, com eficácia, com transparência, faça-se uma melhor gestão de medicamentos. Esta semana, o Parlamento vai apreciar a proposta de lei do setor empresarial do Estado. Trata-se de um instrumento que visa clarificar, entre outros aspectos, a legislação aplicável às empresas públicas ou participadas pelo Estado, incluindo os mecanismos de supervisão e controle. Estaremos, ao aprovar esta lei, a contribuir para clarificar-se o que é que fazem e como é que os conselhos de administração devem atuar. Nós achamos que os casos de corrupção que nos chegam vindos de algumas empresas derivam também do facto de não haver clareza quanto efetivamente à forma como devem agir as empresas públicas. Ainda esta semana, os deputados vão apreciar a legislação aplicável aos tribunais fiscais e aduaneiros e as informações da primeira comissão sobre a proposta de Código de Execução de Penas e da revisão dos Códigos Penal e do Processo Penal. Iniciou hoje o 18º curso para o ingresso nas carreiras de juízes e procuradores. Das 65 vagas disponíveis, só foi possível preencher 34, uma vez que a maior parte dos 648 concorrentes reprovou. Na cerimónia de abertura, o vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos desafiou os formandos a dedicarem-se à formação. Em outubro do ano passado, o Centro de Formação Jurídica e Judiciária lançou concurso para o apuramento de formandos para o 18º curso de formação de magistrados, para o qual concorreram 648 candidatos licenciados em Direito, mas apenas 34 foram selecionados, quando existiam 65 vagas. Aos selecionados, o vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo, apelou maior entrega e dedicação, alto sentido de responsabilidade, de forma a suprirem as lacunas que enfermam o setor da justiça quando terminarem a formação. As mulheres e os homens que escolheram entrar para as magistraturas devem fazê-lo com um alto sentido de honestidade, ética, integridade e principalmente de justiça. Alguns de vós, me refiro formandas e formandos, pode até mesmo não estar inteiramente convencidos de que é isso que querem para a vossa vida. A resposta dos formandos vem da própria diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, Elisa Samuel, que garante que a instituição que dirige de tudo fará para oferecer melhores quadros de ambas as magistraturas. A formação aqui ministrada poderá contribuir para reforçar a dignidade, a credibilidade e a objetividade de ambas as magistraturas e ainda a consolidação do Estado de Direito através do reforço da independência e imparcialidade dos juízes, que são titulares de um órgão de soberania, os tribunais, e administram a justiça, não em seu nome próprio, mas sempre em nome do povo moçambicano. Durante a formação, cuja duração vai até fevereiro de 2019, os formandos serão submetidos às chamadas semanas de campo, permitindo aos mesmos um contacto próximo com diversas realidades sociais. A faturação de alguns serviços de turismo em Moçambique ainda é feita no estrangeiro. Por este fato, o país não tem conhecimento sobre os reais ganhos do turismo, o que faz com que Moçambique perca receitas.
O Banco de Moçambique e o Ministério da Cultura e Turismo lançaram nesta segunda-feira o projeto de controle eficaz do fluxo de receitas fora do país. Este projeto piloto tem como objetivo criar propostas de ações para garantir o repatriamento de receitas referentes à atividade turística. Este projeto surge do fato do país verificar falhas neste setor. A fraca cultura de prestação de informação, quer por parte dos agentes econômicos, quer por parte dos agentes culturais e operadores turísticos. Por outro, ao fato de a faturação de alguns serviços de turismo continuar a não ser feito com recurso ao sistema bancário nacional. As receitas do turismo em 2017 foram de 151 milhões de dólares, quando comparado com 2016, representa um aumento de 39%. Apesar deste crescimento, a contribuição do setor do turismo para o PIB em 2017 foi de 2,2%, contra 2,3% registrado em 2016. Estamos em crer que as receitas provenientes da atividade turística ainda não estão a ser captadas integralmente por forma a ser refletida no Sistema Nacional de Contas. A título de exemplo, cerca de 95 milhões de dólares americanos foram arrecadados pela área de conservação. 251 milhões de meticais em 2017 provindo de jogos de fortuna ao azar. Assim como o turismo doméstico representa hoje 60% do fluxo turístico do país. Estes dados todos não são representados nas contas nacionais do Estado. Queremos que estes fatos serão ultrapassados com o projeto que estamos a lançar. O projeto piloto será implementado nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e cidade de Maputo num período de 3 meses. Operadores de pesca industrial e semi-industrial em Sofala estão desapontados com o governo devido às novas taxas de licenciamento. Os mesmos consideram que as taxas são muito elevadas. Os armadores da província de Sofala dizem que as novas taxas já aprovadas pelo Executivo, que entram em vigor este ano e que são praticamente o dobro das anteriores, são muito elevadas e alegam que enfrentarão dificuldades para pagá-las. A taxa da pesca industrial, por exemplo, saiu dos 700 mil meticais para 1.300.000 para operarem numa área de cerca de 300 milhas, desde Savane, na cidade da Beira, até Angoche, em Cabo Delgado. E de facto, de uma forma geral, os armadores estão numa situação financeira muito deficitária e vão ter dificuldades em fazer cumprir estas normativas. Para os armadores, estas novas taxas irão contribuir para retrair a atividade pesqueira. A diminuição que se está a verificar, quase que radical, de empresários moçambicanos, de armadores nacionais neste setor, é consequência do que está a acontecer. Não é? As empresas estão falidas, a imposição de maiores taxas e as empresas vão fechando. O setor de pesca em Sofala começou por lembrar que há mais de 10 anos que o governo não revia as taxas neste ramo de atividades, daí que não vê motivo para os armadores reclamarem. Tratando-se de uma atividade cotidiana deles, eles vão ter que aderir. É um princípio, é uma nova lei, aquilo se assemelha-se a uma criança. Você desmama hoje, fica uma semana a chorar, mas acaba habituando. Importa referir que na pesca semi-industrial, a taxa saiu de cerca de 80 meticais para 166 meticais, por um espaço de 60 milhas, desde o Rio Maria até o distrito de Machanga, contra anterior 130 milhas. Os pescadores artesanais passam a pagar 315 meticais, contra anterior 115. Enquanto isso, o Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, desafia o Instituto Nacional da Marinha a melhorar a proteção de pessoas no mar e nas águas interiores. Só no ano passado, o país registrou 58 naufrágios, que resultaram na morte de 115 pessoas. O apelo foi feito na manhã desta segunda-feira, na abertura da reunião nacional do Instituto Nacional da Marinha, órgão regulador do transporte marítimo no país. Na ocasião, Carlos Mesquita, Ministro de Transportes e Comunicações, apelou ao Instituto Nacional da Marinha a ser implacável e rigoroso na promoção da segurança na navegação marítima. A título de exemplo, nos últimos 2 anos, o país registrou mais de 100 naufrágios que resultaram na morte de mais de 300 pessoas e cerca de 100 desaparecidos.
temos constatado em algumas situações exageros por parte de alguns operadores, quer em termos de superlotação, e que depois registram-se naufrágios e mortes. Portanto, queremos evitar isso. Queremos administrações marítimas mais interventivas, com maior grau de iniciativas e coordenação entre as várias administrações marítimas, no sentido de buscarem experiências uns dos outros para facilitar o seu trabalho. Mesquita reconhece que aquela instituição necessita de melhores meios para a execução das suas atividades, daí que decorrem esforços com vista à alocação destes recursos. Temos consciência que as administrações marítimas clamam por melhores meios para o cumprimento nobre da missão da promoção da segurança marítima, decorrendo esforços com vista à alocação de tais meios dentro das condições e do contexto em que vivemos. A reunião do Instituto Nacional da Marinha tem a duração de 3 dias e, entre os vários aspectos, vai discutir matérias ligadas à exploração de hidrocarbonetos, que vai exigir do regulador uma nova postura para responder aos desafios que se colocam. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas procedeu hoje, em Maputo, o lançamento da Operação Colaia, que visa sensibilizar os agentes económicos sobre o cumprimento da lei da rotulagem e fortificação dos alimentos. Numa operação designada Colaia, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas, juntamente com o Ministério da Saúde, a Autoridade Tributária e outros, procedeu esta segunda-feira na cidade de Maputo à remoção de produtos de alguns estabelecimentos comerciais que estavam em situação irregular, dentre eles os não rotulados em português e sem informações nutritivas, os que estão fora do prazo e aqueles que se encontram em má conservação. Estamos a fazer um trabalho multissetorial conjunto. Segundo Rita Freitas, inspetora-geral na Inspeção Nacional das Atividades Económicas, esta operação não vai implicar nenhuma sanção ao agente econômico, mas visa, acima de tudo, educá-lo. Por isso, os produtos confiscados serão devolvidos às prateleiras assim que a situação estiver regularizada. Estamos a fazer um trabalho multissetorial conjunto, ou seja, não está a INAI sozinha, estão as instituições que também participam na atribuição de licença. Pretendemos que todas essas instituições trabalhem no sentido de educarmos e sensibilizarmos ao agente econômico. No primeiro estabelecimento comercial que a equipa escalou, foram identificadas várias anomalias, tendo resultado na remoção de produtos não rotulados e fora de prazo. Verificamos algumas embalagens, perguntamos a ele o que era para saber o que estava lá dentro. Não tem o que é, não tem a data de produção, não tem a data de validade e outros aspectos. Não vamos penalizar. É uma operação piloto. Por sua vez, o agente econômico, que foi abrangido pelo primeiro dia da Operação Colaia, disse que acatou todas as recomendações da equipa de inspeção e que tudo vai fazer para colocá-las em prática. Para nós precisamos resolver algumas coisas, vamos fazer, não é grande coisa, só precisamos de algum tempo para fazer. Além da fiscalização dos produtos, a Operação Colaia procedeu igualmente à verificação da documentação dos estabelecimentos comerciais e dos extintores de incêndio que também não estavam em condições. Operação Colaia a levar-nos para uma curta pausa. Aguardo por si. Até já. Há 4 anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. 4 anos de uma história de sucesso, de liderança nas notícias, de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Formizamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. 4 anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. 4 anos no seu olhar e da sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos consigo. Vale a pena trabalhar para si. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português.
Uma doença grave que afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Homens ou mulheres, famosos ou anónimos, ricos ou pobres, todos podem ser afetados por aquele que já foi definido como o mal do século XXI pela Organização Mundial de Saúde: a depressão. Ainda assim, há muitas pessoas que desconhecem a doença. A palavra em si, depressão, eu não sei explicar. E posso dizer que depressão é alguém que está dentro de um tempo bem preenchido. De maneira como eu estou a dizer que estou apressado, então vem da palavra mesmo de depressão. Penso que é mal-estar, mas quando é uma coisa muito exagerada, chega a ser doença. Quem é afetado pela depressão também pode oferecer resistência para aceitar que está doente. Como é que recebeste o diagnóstico da depressão? A psicóloga fez-me alguns testes do tipo questionário e depois disso ela deduziu mediante minhas respostas que eu estava em estado de depressão. Simplesmente ouvi, eu disse, está bem. Pelo menos naquele momento não teve certo impacto em mim. Tudo começou após a jovem que prefere não ser identificada ter perdido o seu parceiro. O jovem casal estava cheio de planos, interrompidos pela morte, que deixou a vida completamente sem sentido. Eu já não comia, já não queria saber de muita coisa. Em algum momento até parei de ir à escola, porque para mim não fazia sentido. Porque eu ficava no quarto a todo momento. A falta de vontade de comer provocou-lhe um grave problema estomacal e teve de procurar por ajuda médica. Minha família percebeu que eu já não estava bem. Vomitava a todo momento, mesmo sem ter comido nada. Tinha tonturas e tal. E acabei fazendo uma consulta. Foi nessa consulta onde recebeu uma guia para procurar por acompanhamento psicológico que fez durante 2 meses e conseguiu vencer a depressão. Graças a Deus, o tempo ajudou, minha família ajudou muito, muito, muito mesmo. E sem eles, provavelmente, eu não estaria aqui hoje. Tal como esta jovem, em Moçambique existem pelo menos 5.600 pessoas que em 2016 passaram pelos serviços de saúde mental e foram diagnosticadas doenças afetivas, dentre as quais faz parte a depressão. A depressão é uma perturbação afetiva, não é? Que começa a manifestar-se da seguinte maneira: a pessoa deixa de ter vontade de ir trabalhar, deixa de ter vontade de comer, de fazer as suas coisas, de socializar, de estar com as pessoas. Só no Hospital Psiquiátrico do Ifulene foram atendidas 53 pessoas. As causas da depressão podem estar relacionadas a um trauma ou uma grande perda, mas também podem surgir de situações simples do dia a dia. Stress, causas financeiras, divórcio, luto, separação de pais, perda de emprego. Na pior das hipóteses, a depressão pode despertar a vontade de cometer suicídio. Eu realmente tinha essa vontade, porque para mim não fazia muito sentido continuar e acabava sempre pesando mais o fato de querer cometer suicídio. Felizmente e graças a Deus não cometi e ainda estou aqui viva. Apesar dos preconceitos associados à depressão, que muitas vezes é tida como uma frescura ou algo insignificante, especialistas alertam que ela é um mal silencioso, mas pode ser tratada. O tratamento pode ser feito por 2 vias: medicação e conversas com psicólogo. Medicação para ajudar na falta de sono, na falta de apetite, no humor que fica mais baixo porque não tem vontade de fazer as coisas, e na consulta de psicologia, que é o acompanhamento, não é? Vermos nas atividades porque que a pessoa não consegue fazer, trabalhamos com a pessoa, a sua autoestima. Identificar os sinais e procurar ajuda é o primeiro e mais importante passo para a recuperação. A OMS recomenda que, ao sentir-se em baixo ou achar que está deprimido, a pessoa deve falar com alguém de confiança, procurar ajuda profissional, fazer
coisas que goste, manter-se em contacto com a família e amigos, ter hábitos de alimentação e de sono regulares e praticar atividade física regular, mesmo que seja uma curta caminhada. Não é desânimo nem frescura. A depressão é uma doença grave que exige a atenção de todos. Vamos com a notícia de destaque. Morreu Winnie Mandela, a ativista anti-apartheid e ex-esposa de Nelson Mandela. Aos 81 anos de idade, Winnie perdeu a vida no hospital de Johannesburg, vítima de uma longa infecção renal. A primeira mulher negra a ser primeira-dama na África do Sul, Winnie Mandela, faleceu na manhã desta segunda-feira no Hospital de Johannesburg. A ativista anti-apartheid e segunda esposa de Nelson Mandela sofria de uma infecção renal. A notícia foi confirmada pelo porta-voz da família Mandela, Victor Dlamini, em comunicado, no qual assegura que Winnie Mandela morreu em paz à volta da sua família. Winnie Madikizela Mandela nasceu em 1936 no Cabo Oriental e aos 21 anos casa-se com Nelson Mandela, com quem teve 2 filhos. Ainda assim, a vida comum que partilhou com o ícone sul-africano durou pouco tempo, tendo em conta que na década de 1960 Mandela foi condenado à prisão perpétua em Robben Island, só voltando a encontrar a liberdade em 1990. Durante o tempo em que Nelson Mandela esteve detido, Winnie Mandela ganhou estatuto como ativista anti-apartheid. Detida em 1969 e confinada numa cela solitária durante 18 meses, Winnie Mandela foi dos primeiros sul-africanos a serem julgados pelo ato de terrorismo. Winnie Mandela ocupou várias posições políticas, tendo sido ministra de Artes e Cultura e deputada no Parlamento sul-africano. Em 2016 foi galardoada com a Ordem de Luthuli pela excelente contribuição na luta de libertação do povo da África do Sul. Num contacto com a STV, o jornalista sul-africano Tani Moyana disse que a esta altura a África do Sul chora a morte de Winnie Mandela. Há pouco tempo, esta noite de segunda-feira, dia 2, na sua casa no Soweto, já se congregou uma multidão de apoiantes a cantar canções de luta contra o apartheid em memória dela, e ela era considerado na maioria do povo sul-africano como a mãe da nação, por ter contribuído com um sacrifício enorme na luta contra o apartheid e pela libertação do país. Já o analista moçambicano Simão Nhambe descreve Winnie Mandela como a mulher que mais encorajou Nelson Mandela a manter-se firme nos seus ideais na luta contra o apartheid. A Winnie Mandela deixa-nos um legado de uma mulher com muita grande determinação, uma mulher que sabe fazer o homem que fez, o Nelson Mandela. Por que eu digo isso? Nós, muitas das vezes, por causa da nossa sociedade que é muito dominada pelo homem, achamos que os nossos grandes líderes são feitos pela natureza, mas na verdade alguns desses nossos líderes são feitos pelas suas grandes esposas, e a Winnie Madikizela Mandela é a mulher que fez o Nelson Mandela. Fez o Nelson Mandela. Eu recordo-me tendo visto, tendo lido em vários livros as afirmações da Winnie Mandela depois da sentença do Nelson Mandela, quando já ia para a vida à cadeia perpétua. E perguntaram: Winnie, o que acha do encarceramento do seu marido e os seus ideais? Eu disse que eu nunca vou deixar os ideais do Nelson Mandela morrer. A luta continua. E assim ela continuou com todo o esforço, fez tudo para que o Mandela se mantesse vivo e ativo, mesmo estando no Robben Island, onde estava encarcerado. Então a Winnie Mandela, na verdade, foi quem personalizou a imagem do Nelson Mandela e tentou, de todas as formas, trazer a revolução conforme as orientações do ANC, e até quando chegou ao apogeu
da revolução e o Nelson Mandela estava lá fora. O grupo islamita Al-Shabaab atacou ontem as bases militares da União Africana na Somália. O exército ugandês diz que matou 22 militantes do Al-Shabaab e perdeu 4 soldados da Missão da Paz. Al-Shabaab remains active in this rich agricultural... Um ataque violento que durou horas ocorreu ontem em algumas bases militares da União Africana em Somália. O atacante é o grupo terrorista Al-Shabaab, que quis vingar o ataque violento ocorrido no sábado contra suas bases militares em zonas rurais. 2 carros-bomba explodiram numa das bases da União Africana a cerca de 130 km do sul da capital Mogadíscio. O número dos mortos continua confuso, tendo o exército ugandês da Missão da Paz da União Africana reivindicado a morte de 22 militantes de Al-Shabaab e afirmado ter perdido 8 soldados. Mas o grupo terrorista diz ter morto 59 soldados da União Africana e perdido 14 militantes. Segundo a Reuters, o contato do porta-voz da Missão da Paz da União Africana estava inacessível. Desde que foi expulso de Mogadíscio em 2011, o grupo Al-Shabaab, apoiado pela Al-Qaeda, tem perdido controle em várias cidades da Somália, mas continua forte em várias zonas rurais. Agrava-se a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América. O governo chinês aumentou em 25% a taxa de importação de carne, fruta e outros produtos dos Estados Unidos em retaliação às medidas tomadas por Donald Trump. Depois do presidente norte-americano Donald Trump ter aumentado taxas de importação de aço e alumínio da China em 25% e 15%, o governo chinês decidiu este domingo pautar pela retaliação. A partir da segunda-feira, de acordo com a Comissão de Tarifas Aduaneiras da China, a taxa de importação de carne, fruta e outros produtos dos Estados Unidos vai elevar-se para 25%. O anúncio surge após advertências das autoridades chinesas há mais de uma semana, no âmbito de uma crescente disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo. A resposta chinesa pode acabar por prejudicar os agricultores e fazendeiros norte-americanos, muitos deles eleitores de Trump em 2016, que no ano passado venderam à China 20 mil milhões de dólares em mercadorias. A consultora Wood Mackenzie considerou que uma escalada na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China poderá abrandar o crescimento econômico mundial de 2,9% a 2,2% nos próximos 4 anos. Trump justifica as suas medidas com acusações de que China tem roubado a tecnologia americana, por isso deve ser punida. Mais uma pausa no Jornal da Noite, mas antes já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 23. Para Seixais espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 21. Inhambane poderá atingir uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 23. Já para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 24. Chimoio com 28 graus de máxima, 17 de mínima. Tete, 34 graus de máxima, 24 de mínima. Quilimane com 30 graus de máxima, 24 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá atingir uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 22. Pemba com 30 graus de máxima, 22 de mínima. Lixinga com 26 graus de máxima, 16 de mínima. Até já. Tem acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda à sua App Store ou a Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se seguindo as instruções. Veja os vídeos mais recentes. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre
Registre-se seguindo as instruções. Se já estiver registado, introduz apenas os dados da sua conta. Funções da app. Através do menu, você pode ver os vídeos de entretenimento e informação e reviver os momentos marcantes dos shows. Guardar os seus vídeos favoritos. Enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. STV Play. Mais próximo. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Há 4 anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. 4 anos de uma história de sucesso, de liderança nas notícias, de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Planejamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. 4 anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. 4 anos no seu olhar e da sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos consigo. Vale a pena trabalhar para si. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português. As emoções de Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP.
Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. A abrir o último bloco do jornal, Chiquinho Conde reafirma que a União Desportiva de Songo parte para o jogo de sábado diante do Al Hilal Al Elobied do Sudão, sem muita informação sobre o adversário. Ainda assim, diz que é um jogo para ganhar. É um jogo para ganhar. Aliás, em casa, a União Desportiva do Songo quer mandar e construir um resultado que permita encarar o jogo da segunda mão no Sudão com otimismo e sem o espírito de correr atrás do prejuízo. É neste sentido que os campeões nacionais irão apresentar-se sábado com arrogância competitiva e alta rotatividade. As equipas africanas são muito poderosas em casa e nós já aprendemos isso com o TP Mazembe. Espero sinceramente que todos nós estejamos concentrados e focalizados para esse jogo. É um jogo extremamente importante para as nossas pretensões. Queremos escrever com letras bem garrafais o nosso nome na história do futebol moçambicano e na história deste clube que ainda é muito novo nesses andanças. O jogo diante do TP Mazembe, no qual a sua equipe venceu por 3-0, faz parte do passado e a palavra de ordem é respeitar o Al Hilal El Obiad e encarar os sudaneses com respeito. E nós temos que impor o nosso futebol, o nosso ritmo. Vamos ser arrogantes, temos que ser arrogantes mesmo e não pensar que de facto são favas contadas porque ganhamos ao TP Mazembe e agora temos o Al Hilal. Não, são jogos completamente diferentes, adversários diferentes, o estado de ânimo dos jogadores também é completamente diferente. O embate entre a União Desportiva do Songo e Al Hilal El Obiad está agendado para sábado às 15 horas no Caldeirão do Chivev. A UP de Manica perdeu diante do campeão em título, a União Desportiva do Songo, por uma bola sem resposta. O jogo está inserido na 4ª jornada do Moçambola. Tarde de domingo, com temperatura favorável para a prática de futebol e o campo de Ferro Verde de Gondola, lotado de adeptos que pretendiam assistir o duelo do campeão em título e estreia de Aleixo Fumo no comando da UP Manica. A partida começou com os donos da casa a comandar as 4 linhas, com 2 pontapés de canto em menos de 10 minutos e com uma UDS que não conseguia sair do seu meio campo. Foram várias as oportunidades da UP Manica em marcar golos, mas diga-se, não soube aproveitá-las até o fim da primeira parte. Na segunda parte, a UDS entra a mostrar o seu poderio e não tardou até que no minuto 18, Mário Sinamunda inaugura no marcador. Balde de água fria nas bancadas. A UP fica mais pressionada para buscar pelo menos o golo de empate, o que não chegou a concretizar-se até o apito final. Na próxima jornada, a UP Manica medirá forças com Costa do Sol, enquanto que a União Desportiva de Songo irá defrontar o Futebol Clube de Chibuto. Criamos muitas situações para finalizar, mas estamos a jogar com o campeão. O futebol, em alta competição, um detalhe resolve tudo. Foi o que eles fizeram, marcaram um gol e futebol é isso. O que temos que fazer agora é olhar para frente e começarmos a preparar para o próximo jogo. O que ficou é que temos equipe, estamos aqui neste campeonato e vamos discutir até ao fim. Acho que foi uma boa vitória, uma vitória bem conseguida. Acho que é uma caminhada boa, é um trajeto bom, porque ganhar fora é sempre importante. O meu lema é sempre este: se não der para ganhar, não dá para perder. Aqui hoje deu para ganhar, conseguimos defender bem e vamos pensar agora no jogo já das Afrotaças, que é o mais importante. Depois temos ainda na próxima quarta-feira o Sporting de Nampula. São jogos muito apertados e temos que fazer muita gestão do nosso plantel. O Incomate de Chinavani, equipa recentemente promovida ao Moçambola 2018, diz que o principal objetivo é a manutenção. Segundo o diretor desportivo dos Açucareiros, Rodrigues Jorge, o projeto deste ano passa por ocupar 5º ou 8º lugares na tabela classificativa.
O Incomate de Chinavano teve um bom arranque de campeonato, tendo feito vida negra a 2 candidatos ao título. Na segunda jornada, os açucareiros conseguiram um empate sem abertura de contagem diante do campeão nacional em título, a União Desportiva do Songo. Na terceira ronda, levaram a melhor sobre o Costa do Sol, vencendo os canarinhos por 1-0. A invencibilidade do Incomate foi quebrada pelo Ferroviário de Maputo em jogo da quarta jornada, em que perdeu por 1-0. O diretor desportivo desta coletividade diz que o objetivo da equipa é ocupar lugares cimeiros na tabela classificativa. O nosso grande projeto é entrar e ficar no Sambola. Já tivemos lá, saímos. Desta vez a ideia é ocupar os lugares cimeiros. Podemos não ser campeões, mas não vamos para descer. O nosso projeto é que temos que ser entre 5º e 8º lugar. Este é o projeto da equipa de futebol, que desenhamos a equipa, contratamos a equipa técnica. Esta é a missão que nós demos à equipa técnica. Segundo avançou o diretor desportivo, além do Moçambola, a agremiação tem outras ambições que passam por aumentar as dimensões do campo e movimentar outras modalidades. Mas além do Moçambola, há outros projetos que o Incomate tem. Temos plano de desenvolver, mas temos um campo com dimensões maiores, ativar outras modalidades que hoje não temos. Temos a nossa maior modalidade de futebol. Temos futebol em todos os escalões, do iniciados até os séniores. Temos uma equipa de taekwondo e vamos ativando outras modalidades. Atualmente, o Incomate de Chinavano ocupa a 11ª posição com 5 pontos, frutos de 1 vitória e 2 empates. Incomate com vontade de permanecer no Moçambola. É tudo no Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada. Conto consigo amanhã à mesma hora. Boa noite.